Bem-vindos ao nosso canal de YouTube, novamente nessa série Psicanálise Cotidiano e agora abordando uma questão que é a clínica psicanalítica na contemporaneidade, na atualidade. Isso foi uma sugestão de um dos nossos espectadores, né, das pessoas que veem o canal, que se intitula como Papai do Deck e Kim. Então, eu achei interessante poder abordar isso de uma forma mais sucinta e falar um pouquinho sobre essa questão da atualidade. E como é que é essa clínica hoje, né? A clínica psicanalítica segue basicamente as mesmas postulações de Freud, né? Associação livre, transferência, intervenção, interpretação. Isso é o fundamental, mesmo que encontrem variações dependendo da escola. Agora, a clínica não é a mesma de Freud. O tempo de Freud e os problemas que ele encontrou, o sofrimento, a forma de expressão de sofrimento que ele tinha em mãos na sua clínica é diferente da forma como isso aparece hoje por uma série de questões do contexto histórico, contexto social, econômico, etc. A forma com que o sujeito lida com o social, com os laços sociais, com as suas questões em relação ao sistema, as suas questões subjetivas, isso faz formas diferentes de sofrimento, mesmo que elas estejam baseadas em questões que são aquelas detectadas e teorizadas por Freud, que é o desejo, que é a divisão subjetiva, que é a pulsão, né, traduzida em outros conceitos também. Então, isso ainda é aquilo com que ele tem que encontrar respostas, né? A sexualidade, o amor, mas a forma disso acontecer é diferente. Então a clínica também mudou e ela é diferente, ela tem variações dependendo da escola, como eu citei antes em relação à teoria. Porque se enfatiza em determinado ponto, há um determinado ponto da clínica que também é enfatizado, né? Então, um exemplo a gente poderia trazer como o da própria histeria que fundou a psicanálise, não é? A histeria no tempo de Freud foi algo muito importante para que ele pudesse começar a desenvolver os seus conceitos. E a psicanálise continuou usando esse conceito e esse diagnóstico. Mas depois de Freud, isso já sofreu diversas transformações, questionamentos, né? Então, hoje a psicanálise continua utilizando a ideia de histeria, o diagnóstico de histeria, mas isso já é compreendido de uma forma um pouco diferente nos dias de hoje. E também a forma de se apresentar o sofrimento histérico, que a gente poderia chamar assim, no tempo de Freud apresentava-se de um jeito. Hoje talvez se apresente de formas diferentes. Tem formas que são parecidas, semelhantes, num sentido mais sintomático, talvez, mas vários outros tipos de forma de sofrimento que a gente poderia hoje na psicanálise chamar de histérico, também está presente. Então muda-se a forma de compreender o que seria histeria, muda também a forma de aparecer o sofrimento, que assim é denominado histeria. Eu estou pegando um exemplo porque é muito interessante, né? Na verdade, hoje está em debate novamente o que é a histeria e como que ela se apresenta e como se dá o manejo clínico dela, né? Um outro exemplo é que a clínica psicanalítica pós-freudiana incluiu o tratamento, né, a escuta da psicose, coisa que para Freud não era possível, né? Freud dizia que a psicanálise poderia atender aos neuróticos, mas não aos psicóticos, né? Ele teorizou sobre a psicose, mas ele não tratou de psicótico, no sentido do diagnóstico que ele deu aos sujeitos que ele atendeu. Hoje se pode discutir se um caso de Freud ou outro teria a ver com a psicose dentro daquilo que se desenvolveu na psicanálise depois, mas Freud mesmo, ele entendia que a psicanálise tratava dos neuróticos. Os pós-freudianos já inseriram o tratamento da psicose. É a mesma coisa? Tem variantes? É outra coisa? Sim, mas utilizando novamente uma referência de Lacan, o que ele dizia é, tudo bem, né? O setting analítico ele está criado e o manejo é o manejo da neurose, mas a gente não deve recuar frente à psicose. Alguma coisa pode ser feita. E aí tem toda uma elaboração sobre como trabalhar com a psicose dentro de uma escuta analítica, né? Isso é outra questão, mas é mais um exemplo. Se você pensa no divã,
né? O divã é um objeto clássico, digamos, na clínica freudiana por causa da questão da associação livre. Mas, bom, se a gente pega o Lacan, ele vai dizer que a análise não depende do divã, ela depende do lugar que o analista ocupa para aquele sujeito que está falando para ele, né? Esse lugar, que é um lugar na fantasia, um lugar de escuta, mas que interfere fundamentalmente ali de uma determinada forma, é isso que produz uma análise. Bom, o divã está lá? Sim. Lacan usava o divã? Sim. Ele só vai dizer que não é isso que define o que é uma análise, né? Estar no divã, mas o lugar que esse analista ocupa e aquilo que ele provoca no sujeito que ele está atendendo, que ele está ali disponível para escutar. É só um exemplo para mostrar como que a clínica pode ser outra. Isso é fundamental para mostrar que não é a mesma clínica de Freud. Partimos do mesmo sujeito, das questões ali iniciais de Freud, elas não são abandonadas, mas a gente hoje tem que pensar a clínica dentro do contexto que a gente está vivendo. E aí, para finalizar, 2 pontos interessantes. O primeiro, que a gente pode dizer é o seguinte: a psicanálise continua precisando de tempo. Ela não é uma prática imediata, ela pode ter efeitos rápidos em determinadas situações, em determinadas questões, sim, mas a análise leva tempo. Ela precisa de tempo de fala, de transferência, é um outro tempo. A Elizabeth Roudinesco, por exemplo, vai dizer que a psicanálise é uma viagem, né? Então, para quem queira passar por uma análise, sim, é outra questão. Mas para quem quer ser apenas atendido e encontrar determinados pontos, desfazer certos nós, também é uma possibilidade. Não é uma análise, mas é alguma coisa que entrou um pouco nesse caminho, né? A gente pode dizer assim. Isso dá para perceber como que a psicanálise é uma clínica em movimento, né? É uma clínica que precisa constantemente de debates, de encontros, jornadas, uma produção bibliográfica muito grande, claro que diversificada nas suas escolas, como a gente falou no vídeo anterior, mas é uma clínica que não cessa de tentar produzir novos conhecimentos e novas formas de intervenção, de manejo em cada caso, né? Isso é muito interessante, porque a psicanálise não é uma ciência, não é um conhecimento, não é uma prática que dependa da tecnologia, né? Que dependa, digamos assim, de invenções tecnológicas. Ela continua se dando fundamentalmente no espaço do 1 a 1, né? O analista e o analisando. É ali que é o espaço clássico e claro de uma psicanálise. A escuta analítica pode ser pensada em diversos lugares, inclusive nas instituições. Isso pode ser tema de um outro vídeo. Mas a psicanálise é essa do 1 a 1, né? E pouco influenciada, digamos assim, pela tecnologia. Então ela continua seguindo esse contato do 1 a 1 presencial, né? Em que tem a presença do analista, a escuta do analisando, a fala do analisando, etc., né? A transferência, tudo colocado ali. Mas não é por isso que ela deixa de ser uma clínica sempre em movimento, sempre em produção. Porque é justamente essa questão. Se a gente trabalha, eu vou pegar a questão bem freudiana, se a gente trabalha com o inconsciente, é algo que justamente não é apreensível, né? Completamente ou totalmente não é apreensível. Sempre algo escapa aí. E aí os pós-freudianos vão dar nomes diferentes a isso, inclusive, por exemplo, lembrando Lacan, que ele vai teorizar uma dimensão do real que é aquilo que não cessa de não se escrever, ou seja, que está sempre escapando da ordem simbólica, escapando ao significado, e é isso que nos movimenta, né? Em última instância, retomando Freud, tem a ver com o campo pulsional. Agora, um último ponto é o seguinte: na história da psicanálise, por a questão que ela representa em relação aos questionamentos que ela propõe, a ênfase nesse sujeito de desejo, tem sempre alguém querendo matar a psicanálise, né, de algum jeito. Ou seja, destruindo o fundador, por dizer que os casos não são válidos, ou por dizer que o conhecimento não é previsível, não é provável, etc., né? Sempre tem alguém querendo dizer que a psicanálise vai acabar ou que ela acabou. Bom,
Um dia, talvez ela acabe mesmo, porque tudo é histórico, tudo muda, passa, surgem outras coisas. Mas ela resiste no tempo, e nem é tanto tempo assim ainda, porque ela ainda propõe alguma coisa que é diferente do discurso científico, que é o sujeito do desejo. Esse sujeito que se responsabiliza pelo que diz, né? Por aquilo que ele nem sabe que diz, e que diz sem querer dizer, né? Estou aqui colocando algumas questões assim, mas a psicanálise é talvez a única atendimento clínico que pode buscar ainda isso, que é o campo pulsional, que é o sujeito de desejo, que é a divisão subjetiva, que é o inconsciente, como Freud propôs lá no início. Mas a gente vai encontrar discursos constantes que tentam algumas vezes fazer diálogo, outras vezes tentam dizer que a psicanálise não vale nada. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe comentários, sugestões e até a próxima.